Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto. Estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar dessa movimentação do Bitcoin que caiu até o fundo novamente do movimento. E como sempre eu vou trazer os pontos mais importantes para você. Por isso fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade, no grupo Toca do Lobo, Michele Fex. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. E o link, o site, para assinatura da comunidade Toca do Lobo é esse que está aparecendo aqui abaixo. lobocrypto.com.br/toca lobocrypto com Y. Eu vou deixar o link do site também nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom? E te espero lá como novo membro da comunidade. Bom, meus amigos, bora lá começar pelo gráfico de 4 horas do Bitcoin, que está sendo negociado a 58.347 dólares. Bitcoin que volta para o fundo do movimento. No vídeo de ontem eu falava da possibilidade de queda para compor o padrão que era otimista, do ombro, cabeça, ombro invertido, que ficaria dessa forma. Então aqui um ombro esquerdo, aqui para baixo a cabeça, e aqui o ombro direito, que eu falava assim, olha, se o Bitcoin bater nessa região de 61.751 e não conseguir romper, pode voltar até a profundidade do ombro esquerdo, que é a região de 59.534 dólares para fazer o ombro direito. E aí o movimento ficaria assim, que era um padrão otimista. Porém, meus amigos, o Bitcoin caiu com tudo e voltou para o fundo novamente. Considerando as agulhadas aqui, ó, o fundo principal está na casa de 57.812. Então, meus amigos, estamos novamente nesse fundo e eu acredito que vai fazer a seguinte movimentação. Vai começar a se recuperar para vir aqui para cima novamente e continuar nesse movimento lateral que fez nos últimos dias. Desde a semana passada, aqui no dia 8, quinta-feira, subiu dessa região, bateu no topo de 61.751, voltou um pouquinho, bateu de novo, voltou para o fundo, aí começou a se recuperar, bateu no topo de novo e agora voltou no fundo. Então está nesse movimento lateral aqui nos últimos dias, já por uma semana. Então, ao meu ver, deve fazer essa movimentação. Continua ainda otimista no Bitcoin, porque quando a gente olha o gráfico diário, olha só, ainda faz um fundo muito mais alto que o anterior. Então, saiu do fundo, fez aqui um topo, voltou, fez um fundo mais alto que o anterior, está mantendo até agora, e daqui sim pode continuar a sua movimentação de recuperação nos próximos dias, certo? Então, até agora, dentro do limite aqui, do que é o fundo desse movimento, nessas agulhadas aqui anteriores, o candle de 4 horas começa a ficar mais otimista, um candle verde, após 5 candles consecutivos em queda. Quando a gente olha a análise de sentimento, o sentimento no mercado começa a melhorar com long short ratio apontando para baixo, o open interest no geral está em tendência de alta e o RSI já está para cima de 50. Então, sim, espero uma recuperação nas próximas horas. Porém, meus amigos, temos dados econômicos importantes demais no dia de hoje que pode dar uma força para essa recuperação do Bitcoin. Vejam só, 9h30 da manhã, núcleo de vendas no varejo mensal nos Estados Unidos. Às 9h30 também, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esses dados mexem demais com o nosso mercado. Então aguardem sim grandes movimentações 9h30 da manhã e índice de atividade industrial do Fed Filadélfia. E para fechar o dia, além disso também tem vendas no varejo mensal, são dados aí que medem a força de trabalho e também a inflação. Então esses dados que o Fed está de olho para tomar a decisão se baixa a taxa de juros ou não, por isso que vão impactar o mercado trazendo volatilidade nesse horário, tá? E para fechar o dia, 17h30, balanço do Fed. Então, 9h30, se liguem aqui que teremos grandes movimentações. Voltando para o gráfico e olhando agora o gráfico de 1 hora. Olha só, numa hora formou aqui no fundo um martelinho, veio um candle aqui, um engolfo de alta, e agora começa a se recuperar
lentamente. Porém, meus amigos, vejam só, tem muita resistência para cima e o Bitcoin voltou a ficar vermelho nas médias que eu utilizo, nas médias que eu desenvolvi. Então, para a gente ficar animado no Bitcoin numa recuperação, tem que voltar para cima dessa região de 59.534 dólares, que se torna resistência. E vejam só como que tem resistência aqui para cima. Então, deve ser um movimento bem lento, ao meu ver, a não ser que os dados econômicos vierem muito positivos. Aí sim, pode fazer a mesma movimentação que fez ontem de queda, pode fazer de alta também. Então, vamos acompanhar como que segue. Olhando também onde estão as grandes ordens, vejam só, já tem ordens grandes aqui na região de 57.500, né, que é o fundo do movimento. Para baixo um pouquinho, 57.100 já começando a formar ordens. Mais para baixo dessa região aqui, somente em 53.100 dólares, tá? São as grandes ordens. E olhando para cima, as ordens mais fortes aqui de venda desse movimento estão aqui na casa de 59 mil cravado. 59 mil nada mais é do que o topo anterior aqui, ó, nessa região, 59 mil dólares. É esse topinho. Então, se o Bitcoin romper essa região, já dá para ficar animado, acreditando, está fazendo, né, um topo mais alto que os anteriores, para iniciar aqui um movimento de recuperação. Porém, meus amigos, se perder essa região de fundo, qual que será a projeção? A gente pega aqui do topo do movimento até o fundo e joga na perda. A perda implicaria aqui a região de 57.812 dólares, tá? E aí a projeção é que venha nessa casa aqui aproximadamente de 54.119 dólares, tá? Assim que eu estou vendo essa movimentação. Olhando também a questão da dominância do Bitcoin, deixa eu só colocar no gráfico diário. O gráfico diário ainda está no vermelho hoje, né? Dando continuidade. Ontem segurou aqui em 58.430, né? Onde nos últimos dias deixou agulhada e também fechou para cima. E hoje está perdendo um pouquinho essa região. Mas, olhando a dominância do Bitcoin, vejam só. Bitcoin começa a recuperar a dominância que ontem caiu. Por isso que teve altcoin que não sentiu tanto essa queda aqui. Inclusive, vamos ver algumas que mesmo com a queda não estão nem aí com o movimento do Bitcoin e mesmo assim estão se recuperando. E isso pode ser uma oportunidade aí em fundos de altcoin. E aí eu mostro as que estão mais subindo, porque se o Bitcoin está caindo e elas estão subindo, imagina se o Bitcoin começar a se recuperar de fato, tá? Dou destaque aqui para a MBL, subindo 15% no dia de hoje. Vejam só, a MBL que tinha segurado no fundo, né, na região do 0.002304, está vindo para cima aqui, ó, tentando romper a resistência de 0.002920 e com isso saindo, se romper essa região, estará saindo dessa região de fundo. Está bem animado aqui esse movimento. Acredito sim que tem condições de romper e para cima dessa região, vejam só, tem um buraco aqui no VPVR, porque aqui seria a maior resistência desse movimento, por isso que ela está tanto tempo nesse fundo. E a partir da região do 0.002920 fica mais tranquilo aqui para cima e ela pode fazer uma grande movimentação para buscar esse fundo anterior que está nessa região de 0.003869. Então, bem otimista aqui essa movimentação dela. Vamos ver outra. A T subindo 8,63%. T tem análise minha aqui que é o fundo duplo, né? Então essa análise aqui eu fiz na comunidade Toca do Lobo. Ou seja, se ela romper aqui a região do centro, né, do W desse fundo duplo, a projeção é que ela venha buscar 0.03895. Só que a região que ela está é o maior ponto de resistência, então não será fácil ela vir para cima aqui do 0.02439. Vamos acompanhar porque dias atrás aqui no domingo, ela deixou uma agulhada aqui no rompimento e veio para baixo, né? Mas hoje está bem bonita aqui, já fazendo um fundo muito mais alto que o anterior. Então, de olho na T que pode dar bom nos próximos dias, hein? Bora ver mais uma aqui, deixa eu ver aqui de destaque. A Gala resolveu se mexer 2,29%,
mas ainda está no fundo do movimento. Olha só aqui quantas análises que tem, né? Com projeções aqui de queda, e ela caiu muito mais, está aqui no fundão, está no movimento bem lateral entre o suporte do 0.01538 até a resistência do 0.01765. Somente se conseguir romper esse 0.1765 é que a gente pode aguardar uma boa movimentação. Antes disso, pode continuar nesse padrão que está aqui nos últimos dias, ó, subindo e descendo entre o suporte e a resistência, certo? Vamos dar uma olhadinha na Matic. Matic ontem, na queda do Bitcoin, estava animada, por incrível que pareça, né? E depois vamos ver a Sol. Então, bora lá colocar a Matic primeiro, ó. 0,4131, nada feito, né? Só deu uma animadinha aqui, está voltando para baixo. Então, Matic, para ficar otimista nela, é a região do 0,4460, que é o fundo anterior. Antes disso, pode continuar também nesse movimento lateral. Então, sem destaque nenhum para a Matic, estava animada aqui o fechamento dela, mas já vindo para baixo no dia de hoje. E bora ver a Sol, para ver se animou também ou não. A Sol está no fundo do movimento ainda. A Sol, olha só, está num risco aqui, hein? Gráfico de 4 horas está no padrão de triângulo descendente. Se perder esse fundo de 141,37, é queda até 122,30. Porém, eu já falava isso ontem, né? Ela estava aqui vindo para cima, e eu falava que o triângulo é um padrão que se forma em região de grande resistência e pode ficar dias aqui dentro, né? Batendo o topo, né? Como fez, vindo para o fundo, se segurar nesse fundo, vai buscar o topo de novo. Se não conseguir romper, ainda fica aqui até se decidir para qual dos lados que vai. E se ela voltar aqui, começar a se recuperar desse fundo e vir para a região do rompimento, qual que é a projeção? A gente tira aqui, ó, a mesma projeção que é a lateral do triângulo, tá? E joga aqui no rompimento. E aí, vou atualizar aqui, já que está num ponto diferente. Se romper essa região aproximadamente de 149,34, a Sol deve buscar 172,25, certo? Então, bora ver a análise de sentimento dela. E o Bitcoin voltando a cair um pouquinho. Sentimento de mercado da Sol quer começar a se recuperar. O long short rate começa a apontar levemente para baixo. O open interest está forte aqui e é bom porque está no fundo do movimento, né? Para segurar ele no suporte. Porém, o RSI ainda está para baixo de 50. Então, quem sabe fique no movimento um pouco mais lateral aqui próximo desse fundo, tá bom? E para cima tem muita resistência, então o movimento será lento também e não será fácil, certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!